valorizando o trabalho que assegura o progresso, a solidariedade que garante o equilíbrio e a religião que plasma caminhos ao pensamento. Entra no ar Terceira Chamada, transmitida pela Rádio Clube do Pará, a Poderosa, uma emissora da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação. Terceira Chamada, um programa da ADEPA, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará. Olá, ouvintes da Rádio Clube do Pará, muita paz. Está no ar o programa espírita Terceira Chamada. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Nesta edição do Terceira Chamada, você vai acompanhar os seguintes assuntos: editorial, curiosidades, trilha sonora, música para todos os gostos e de boa qualidade. Fatos e notícias em destaques, fatos relevantes da grande imprensa, matéria do jornal O Diário do Pará, de grande relevância para nossa informação e entendimento à luz do Espiritismo. Revelações no tempo e no espaço, momento de reflexão, uma mensagem de alto valor sentimental e, na oração da fé, a força do pensamento humano junto ao poder de Deus, libertando vidas e promovendo a paz. E você, querido ouvinte, está sendo convidado a participar conosco deste momento apoteótico da oração, pois um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. O Terceira Chamada está só começando em nosso editorial e é com ele, Nonato França. Refletindo um ponto de vista à luz da doutrina espírita, acompanhe agora o nosso editorial. Muito boa noite, sou eu. Esforço e oração. E despedida a multidão, subiu ao monte a fim de orar à parte. E chegado já à tarde, estavam ali só. Está em Mateus, capítulo 14, versículo 23. De vez em quando, surgem grupos religiosos que preconizam o absoluto retiro das lutas humanas para o serviço da oração. Nesse particular, entretanto, o mestre é sempre a fonte dos ensinamentos vivos. O trabalho e a prece são duas características da sua atividade divina. Jesus nunca se encerrou à distância das criaturas com o fim de permanecer em contemplação absoluta dos quadros divinos que lhe iluminavam o coração, mas também cultivou prece em sua altura celestial. Despedida a multidão, terminado o esforço diário, estabelecia a pausa necessária para meditar à parte, comungando com o Pai na oração solitária e sublime. Se alguém permanece na Terra, é com o objetivo de alcançar um ponto mais alto nas expressões evolutivas pelo trabalho que foi convocado a fazer. E, pela oração, o homem recebe de Deus o auxílio indispensável à santificação da tarefa. Esforço e prece completam-se no todo da atividade espiritual. A criatura que apenas trabalhasse sem método e sem descanso, acabaria desesperada em horrível secura do coração. Aquela que apenas se mantivesse genuflexa, estaria ameaçada de sucumbir pela paralisia e ociosidade. A oração ilumina o trabalho, e a ação é como um livro de luz na vida espiritualizada. Cuida dos teus deveres, porque para isso permaneces no mundo. Mas nunca te esqueça deste monte, localizado em teus sentimentos mais nobres, a fim de orares à parte, recordando o Senhor. O Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará iniciou em janeiro de 1999 e estamos no ar ininterruptamente há 25 anos. Até hoje foram produzidas
o 1330 edições. Janeiro é mês de aniversário, terceira chamada, contribuindo aqui com o Grupo RBA, levando informações à luz da doutrina espírita. Isso porque o mundo está acontecendo e somos um projeto de Deus feito para a felicidade, trazendo sempre aqueles assuntos atuais a serem analisados à luz da doutrina espírita. Então continuemos fazendo o dever de casa, contribuindo cada vez mais para que você, querido ouvinte, tenha qualidade de vida. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. E vamos de curiosidades, vamos passear pelo mundo e que essa ideia ganhe dimensão. Na Suíça, os banheiros públicos possuem lâmpadas azuis para que os viciados em drogas não consigam encontrar suas veias. É o poder público preocupado, sim. Vá se divertir, mas se divirta de uma forma equilibrada, não danificando o seu corpo de carne. Uma boa ideia e espero que viralize isso em todo o planeta. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ele, Nonato França, ADEPA. Seja fiel no cumprimento de todos os seus deveres. Execute com capricho e amor todas as tarefas que recebe, embora pareça insignificante. Qualquer coisa que esteja fazendo, por menor que seja, é um passo à frente em seu progresso. Realize suas tarefas todas como se delas dependesse, como de fato depende todo o seu futuro. E para ficar em dia com as informações, se ligue nos Fatos e Notícias em Destaques, que já está no ar. Fatos e Notícias em Destaque. A informação atualizada dos acontecimentos que estão rolando no mundo da notícia espírita. Fatos e Notícias em Destaque. A visão dos fatos atualizando o toque da notícia. A Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará, a ADEPA, possui em suas plataformas digitais Instagram, Facebook, YouTube informações sobre o movimento espírita local, região metropolitana e parte do interior do estado do Pará. E o endereço é facílimo, ad-pa. Você vai abrir e vai ver um catavento de múltiplas cores. Pronto, fará uma viagem ao que está acontecendo. Detalhe. Lá você pode encontrar endereços de instituições espíritas. Isso porque os nossos próprios expositores da ADEPA fazem visita a algumas instituições espíritas e não espíritas. Colocamos lá o endereço, o assunto. Também algumas palestras são filmadas e ficam nessas plataformas digitais. Então, vamos também fazer a nossa parte. Você compartilhando, dando seu joinha, porque quanto mais notícias boas viralizarem no mundo, o mundo automaticamente há de se melhorar mais rapidamente. E você que vai à cidade de Salinópolis, Pará, lá tem um centro espírita sim, e é o Videira de Luz, que fica localizado à rua Eurico Cassiano, sem número, a 200 metros do trevo do Atalaia. Atividades segunda, quarta e quinta-feira, sempre às 19h30. No sábado, às 17 horas. Você que está passeando com a família, cidade de Salinópolis, visite o Videira de Luz. Inclusive, no final do mês, eu estarei na cidade de Salinópolis, ali fazendo a visita de 2 em 2 meses. Eu vou lá, dando a contribuição também ao movimento espírita daquela cidade. Então, 27, 28 e 29, eu estarei no Videira de Luz de Salinópolis, Pará. Conheça o Espiritismo, conheça o movimento espírita através das plataformas digitais da ADEPA.
A música é arte é inspiração, inspiração é mediunidade. Se ligue agora no sucesso Grupo AME, Rumo ao Pai. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Faz crescer quem caminha contigo, foge dos vícios, ampara o amigo, que às vezes cai, trabalha, promove o bem e a fraternidade. Encarnar é oportunidade. Vamos de curiosidades. Saúde, saúde, saúde. Como é que tá o seu coração aí? Tem ficado nervoso assim à toa? Você quer se transformar no incrível Hulk? Tome cuidado, olhe a pressão. Sabe por quê? Ficamos vermelhos em momentos de fúria porque nosso coração está batendo mais rápido para bombear mais sangue para os músculos, fazendo com que o nosso corpo se prepare para uma possível luta. Só que ninguém deve fazer isso, porque é uma reação em cadeia do corpo de carne, mas que ocasiona prejuízos a outros órgãos internos. Não é bom ficar com raiva não, meu querido ouvinte, mas nós trazemos isso para que você fique ciente de como fica de fato o seu corpo. Terceira chamada? Terceira chamada é ciência, saúde. E ciência e saúde é um direito de todos. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ele, Nonato França Adepa. Levante sua cabeça. Não fique triste porque vai aborrecer-se pelo que disseram de você. Por quanto tempo continuará queixando-se e reclamando? Vamos, levante sua cabeça e siga em frente. Você é filho de Deus. Caminhe seguro, porque aqueles que falam de você vão ficar parados para trás sem progredir.
E quando eles perceberem, você já progrediu tanto que eles o perderam de vistas. Nesta sequência, uma matéria publicada no jornal de maior circulação no norte do Brasil, O Diário do Pará, será comentado à luz do Espiritismo. Fatos relevantes da grande imprensa já está no ar. Fatos relevantes da grande imprensa. Uma reportagem onde você se depara com a verdade nua e crua. Ciência, Pesquisa, comprovação. fatos relevantes da grande imprensa. Depoimento de gente séria falando de realidades vividas e comprovadas. Fatos relevantes da grande imprensa. A imparcialidade da informação na mídia. Diário Online, 15 de janeiro de 2024. Profeta previu Terceira Guerra Mundial no Oriente Médio. Previsão veio à tona após o massacre cometido pelos terroristas do Hamas em Israel. Autor Marli Portilho, DOL. Informações Folha Press. Ender Pacious, apelidado de Nostradamus grego, que previu o BRICS, a guerra da Ucrânia e o conflito na faixa de Gaza, disse que a escalada da violência na região levaria à Terceira Guerra Mundial. O conflito no Oriente Médio, segundo o profeta, vai levantar a Terceira Guerra Mundial. A Palestina se tornará um campo de batalha, o Mar Morto se tornará um túmulo. Esta será a primeira parte, mas haverá uma segunda parte, previu Paisios, que morreu em 1994. O profeta afirmou que a Rússia entraria no conflito. O Oriente Médio vai se tornar um campo de guerras no qual os russos também participarão. Uma grande guerra irá estourar entre os russos e os europeus em Istambul e muito sangue será derramado, disse. Desde o dia 7 de outubro, a ofensiva militar israelense já deixou mais de 20 mil mortos. O exército israelense reagiu após o ataque terrorista do grupo extremista Hamas. Quem foi o profeta? Nascido como Arsênios Eisepides em 1924, em Parasa, Ender Paisios e sua família tornaram-se refugiados da Grécia. Em 1949, ele se tornou monge no Monte Athos, no nordeste da Grécia. Adotando um estilo de vida ascético, após uma breve pausa no Monte Sinai, dedicou grande parte de sua vida a essa prática. O Monte Athos é um local significativo na fé ortodoxa, recebendo até visita de líder russo Putin em 1206. Paisios, comparado a Nostradamus, fez diversas profecias ao longo de sua vida, incluindo uma guerra futura entre a Rússia e a Turquia, resultando na expansão das fronteiras gregas. Ele também previu a dissolução da União Europeia pelo Reino Unido e pelos Estados Unidos. Meu querido amigo Nonato França, ele é comparado a Nostradamus, mas quem já leu A Vida de Nostradamus sabe que ele também cometeu as suas falhas. Muitas previsões que ele fez não foram executadas, nos provando que há um Deus atuante em nossas vidas. Como você vê essa matéria e a questão dos profetas que preveem o futuro, meu querido amigo? Olha, a gente tem que ter certa reserva a certas circunstâncias, não é? O que o Espiritismo não nos prega na questão da mediunidade ou na questão também do desdobramento do sono, esses fatores, né, que são fenômenos mediúnicos, né, que a gente tenha cuidado. Por quê? Porque quem está certo, nessas condições está também susceptível a erros. E nessa questão aí das premonições e adivinhações, a gente não pode depositar tudo, tá certo, na confiabilidade destes seres. Se adivinhou, digamos assim, entre aspas, né, que se adivinhou, entre aspas, e deu certo, a gente,
dá credibilidade, não é? Não é verdade? Sabe o que eu acho interessante, Nonato? É isso que você falou. A valorização também da notícia. Certo. As pessoas, algumas pessoas, elas pegam só o que tá dando certo, desconsiderando e a falha. Certo. Então, como você falou, a prudência de se ler uma matéria dessa e não levar ao extremo das análises também. Né? Na questão específica da guerra, não precisa nem a gente buscar adivinho. A gente está vendo as circunstâncias em que as coisas estão acontecendo, mesmo alertado, tá certo? Pelos imortais, através, digamos assim, não é proselitismo, da doutrina espírita, mesmo pelas evidências lógicas dos fatos, não é? Mesmo pelo nosso orgulho humano, tá certo? Pela nossa, digamos assim, bestialidade, desculpe a expressão, que a gente teima em querer fazer sempre do nosso jeito, com um poder, né? Como o poder que sobrepuja os outros povos, outras nações e outras circunstâncias. Então, o que prega o Espiritismo é exatamente isso que você colocou, o que prega Jesus, né? A prudência, né? Então, nós precisamos saber disso. E aí, o que é que nós, como espírita e como, digamos assim, de outra concepção, digamos assim, podemos compreender? É fazer a nossa parte, não é? A gente fazer a nossa parte. Está vendo que vai redundar, que vamos esperar que não, mas que alguma coisa venha se contrapor a esse questionamento que está acontecendo lá no Oriente Médio. O mais interessante também, Nonato e queridos ouvintes da Rádio Clube do Pará, nesse mundo de internet, nesse mundo virtual, o que tem de profeta, Nonato França, principalmente na virada do ano, né? Que aí vai se procurar tantas pessoas, olha, que ele prevê o futuro, mas aí ao longo do ano cada cacetada, e aí a gente relembra, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se eles são de Deus. Em vez de você ficar anunciando desgraças, você que tem a mediunidade da premonição, por que você não começa a ser o mensageiro da boa obra? Né, Nonato? É verdade. A pessoa só quer dar noite. Tá, tudo bem. Tem um fator mediúnico, o fator V, que inclusive já foi comprovado, que a dita premonição são pessoas que são intelectualizadas no ramo da matemática, da física, das vezes. É um processo de conhecimento e faz o que? A famosa, o próprio nome já diz, previsão. Mas isso não quer dizer que vai acontecer. Por que essas pessoas não fazem previsões boas, né, Nonato? Pois é, mas a gente precisa compreender desse aspecto. E o maior de todos, né? A vontade divina é superior a tudo. Com certeza. Não é mesmo? Então a gente não vamos dar credibilidade nessas circunstâncias de eventualidade daquilo que é corriqueiro para nós. Guerra sempre houve. Sim. Violência sempre houve. Mas colocar o destino da Terra nessa questão de uma terceira guerra mundial, porque vai afetar o destino de toda a humanidade se acontecer como um todo, como foi feita a premonição. Vamos acreditar na vontade superior de um Pai de amor e bondade. Ele sim é que é o determinismo da coisa, não os homens. E fechando o assunto com aquela fala de Jesus. Quem coloca uma medida para cima e para baixo é Deus. Ponto final no assunto. Meus amigos que acompanham Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará, temos o prazer de apresentar neste bloco música do nosso folclore. Eu disse música, apesar de estar caro, mas é bom sempre lembrar dela. Grupo Tucupi, Fazendo Farinha. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Músicas do nosso folclore. Nelas estão expressas os nossos costumes, crenças, literatura oral e danças, conservadas pelas nossas tradições. Nessa manifestação popular, encontramos parte da ciência que estuda as raízes do nosso passado, a antropologia.
saúde é de onde sai a goma e o tucupi. Olha, olha a farinha, é dessa que faz farinha seca, é dessa que faz farinha seca, é dessa que faz farinha seca. É dessa que faz, é dessa que faz farinha seca, é dessa que faz farinha seca, é dessa que faz farinha seca. Que fica de molho no igarapé, descansa na água pra modo de amolecer. Olha, olha a farinha, é dessa que faz farinha d'água, é dessa que faz farinha d'água, é dessa que faz farinha d'água. É dessa que faz, é dessa que faz farinha d'água, é dessa que faz farinha d'água, é dessa que faz farinha d'água. É dessa que faz, é dessa que faz farinha seca, é dessa que faz farinha seca, é dessa que faz farinha seca. É dessa que faz, é dessa que faz farinha d'água, é dessa que faz farinha d'água, é dessa que faz farinha d'água. Mandioca ralada espremida no tipiti, o suco é o tucupi, a massa é a goma. É dessa que faz a farinha de tapioca estezinho. E vamos a mais uma curiosidade. Saúde, saúde. E aliás, antes de passar para a curiosidade, você que é adolescente, jovem, vai fazer uma tatuagem, já se tem tatuagens que tem uma durabilidade no corpo humano. Às vezes é empolgação. Quando você faz aquela definitiva, a esmagadora maioria dos jovens depois se sente arrependido, até mesmo da imagem que se colocou. Então pense 2 vezes antes de fazer uma tatuagem definitiva. Sabe por quê? Tatuagem não são removidas por laser. O que acontece quando o laser entra em contato com o local tatuado, ele auxilia em quebrar a tinta para que os glóbulos brancos carreguem a tinta embora. Basicamente, sua tatuagem é removida através de suas fezes. Dá trabalho, dá dor, tanto na hora de fazer como na hora de sair. Então pense 2 vezes. Mas o Terceira Chamada faz o seu papel, trazendo sempre informações. E informações é um direito de todos. Agora aquela palavra de autoestima e bom ânimo. Minutos de sabedoria de Carlos Torres Pastorino, com ele, Nonato França, Adepa. Pois é, Douglas. Vamos à nossa palavra de otimismo, essa interessantíssima para nossa reflexão. Não se escravize às opiniões da leviandade ou da ignorância. Não importa o que os outros pensam ou dizem de nós. O que verdadeiramente importa é aquilo que nós realmente somos. Tenha sua consciência tranquila, mesmo que sejas condenado. Não se esqueça de que Jesus foi condenado e Herodes foi o vencedor momentâneo. Mas responda, qual dos dois foi verdadeiramente o vencedor? Neste momento, revelações no tempo e no espaço. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Ouvinte da Rádio Clube do Pará, quando você ouve o Terceira Chamada, você adiciona aos seus valores um dos maiores patrimônios, sabe qual é? O conhecimento.
Meus amigos, até hoje tivemos no mundo 3 grandes revelações de Deus aos homens, cada uma com 5 livros básicos, a saber: o primeiro com Moisés, livros Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Os demais livros do Antigo Testamento são subsidiários. A segunda com Jesus, livros Evangelho segundo Mateus, Marcos, Lucas, João e Apocalipse. Os demais livros do Novo Testamento são subsidiários. A terceira revelação com o Espiritismo, livros o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Os demais livros do Espiritismo são subsidiários. Nenhuma das revelações desmentem a outra, elas são harmônicas entre si. Leia, estude, conheça e aprenda. Neste bloco vamos apresentar a comparação científica e filosófica existentes entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. Meu querido amigo Nonato França, questão 944. Tem o homem o direito de dispor da sua vida? E eis a resposta dos imortais: não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão dessa lei. Nonato, avançou a inteligência humana e hoje o mundo espiritual está aí, sendo viralizado nas redes sociais. Então até mesmo pensar na morte seria nos dias de hoje uma infantilidade de fato do ser humano, né? Então, por que tirar a vida, né, Nonato? Pois é, porque nós sabemos que a morte, não é? O Espiritismo coloca isso bem claro, sem se contrapor a outras ideias de que a morte não existe, tá? E a gente sabe por quê. Mas o nosso objetivo aqui na pergunta é: tem o homem o direito de dispor? Não é de não ter vida, é dispor do direito de tirar a vida. E o que ele diz? A mensagem que não é? Só Deus. Ou seja, essa disposição está na como nós surgimos e que condições nós estamos, não é? Por quê? Porque é uma dádiva de Deus. O que está escrito lá na Bíblia, que nós respeitamos muito e consideramos também, não é? Que Deus fez o homem, soprou, o sopro divino, e lhe deu vida. Então, queridos ouvintes, nós não podemos dispor da vida, tá certo? Nós temos o direito a esta, por dado pelo Criador, porque nós somos vida, e vida em abundância, como diz o Cristo. Então, qualquer forma de suicídio, aqui colocou a palavra suicídio, né? Você viu, né? Sim. O suicídio é toda e qualquer atitude nossa em função de acharmos que esse direito é ilimitado, não é? Aí são aquelas questões que nós vemos no seu aspecto social, não é? No seu aspecto de vida humana. Nós vemos, eu tenho o direito de me dispor da vida, do que eu quero, do que eu faço. Não é nada disso. Tudo está para a nossa deleite, eu costumo dizer deleite, ou seja, da nossa felicidade, como você coloca nos seus programas, não é? Então, é nesse sentido, a vida é nossa, mas não nos pertence. E aquele detalhe, dispor, em vez de você dispor, por que não buscar entender Deus e o porquê que Ele lhe criou? Com base o quê? Nas leis que hoje já conhecemos. Então, nós temos capacidades, né, Nonato, notáveis de sermos felizes. Basta que a gente use, inclusive, outra coisa que Deus nos deu. Deus nos deu a vida, sim, mas Ele também nos deu o atributo da inteligência. Tá acontecendo alguma coisa com você, querido ouvinte? Não perca a fé em Deus, mas sim procure conversar com Ele, porque Ele vai lhe mostrar o caminho, porque Ele não deu a vida para você dispor. Não é isso, Nonato? Positivo, Douglas. Vamos em frente. Agora é tempo de música. Fique com ele, Nando Cordel, Suave Luz. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Suave luz em mim,
Antes da oração, vamos ao nosso momento de reflexão que já está no ar com ele, Paulo Roberto, Detalhes de Deus. Momento de reflexão. Um recado de amigo para você pensar um pouco em você mesmo. Momento de reflexão. Um espaço para você deixar o quarto escuro do pessimismo e sair pelos verdes campos da liberdade e da paz. Momento de reflexão. Pense nisso. Faça isso. Você vai vencer. Detalhes de Deus. Quando Deus criou os homens e os colocou para viver sobre este planeta, teve o cuidado de, como zeloso Pai, preparar todos os detalhes. Desceu a pormenores em sua providência e sapiência. E assim, para que o homem pudesse gozar das experiências mais diversas, exercitando os seus 5 sentidos, ele salgou as águas marinhas, conferindo-lhes especial qualidade. Colocou doçura no mel e perfumes variados nas flores. Aplicou delicada penugem em alguns frutos e aveludou as pétalas de inúmeras flores. Estabeleceu que um leito macio seria disposto no seio das florestas e dos bosques, pelas próprias folhas caídas. Assim, em dias de cansaço, o homem poderia delas se servir para momentos de repouso, enquanto contemplasse a variedade infinita das tonalidades da verdura das copas. Para iluminar as noites, pintou de prata a lua e colocou brilho nas estrelas que enchem as noites de claridades diversas. Concedeu a liquidez das águas cantantes instrumentos diversos, a fim de que as cachoeiras caíssem com estrondo, como se estivessem executando sinfonias na percussão. Enquanto aos riachos e fontes entregou sofisticados violinos para que compusessem delicadas harmonias. Estabeleceu que a gota de orvalho cintilasse tanto ou mais que o brilhante precioso arrancado da terra. Na intimidade da ostra, estabeleceu a silenciosa produção da pérola, e ao vento fez escultor, enquanto percorresse sem cansaço, através dos milênios, a dureza das rochas, com seu especial e paciente cincel. Também o deixou livre para despentear a cabeleira das árvores, acariciar as flores miúdas e as campinas. Mas foi ao criar a maquinaria humana que ele mais se esmerou. Criou um engenho perfeito de causar inveja a qualquer grande sábio ou inventor. Quilômetros e quilômetros de vasos e artérias em funcionamento solidário. Hormônios, glândulas, órgãos, cada qual com sua função específica, atendendo à ordem geral. Soberano, o cérebro governa, o coração cadencia o bombeamento do sangue, o sistema digestivo produz energia. Por fim, para que os seus filhos não pudessem alegar ignorância de sua presença, instalou no ser espiritual a sua própria essência imortal e gravou de forma indelével as suas leis na consciência. E a cada um legou um destino final, a perfeição. Por ser pai amoroso, previu que em alguns momentos os filhos distantes do lar paterno poderiam se sentir acabrunhados e tristes. Por isso, criou um mecanismo de diálogo que supera os mais modernos aparelhos de comunicação. Nada que possa superar os fios do pensamento, que atravessam o espaço com mais velocidade do que a luz e recebem retorno imediato de quem sempre se encontra a postos, em atenciosa prontidão. Deus nos é apresentado como infinito em suas qualidades, único, perfeito, muito além do que possamos conceber nós, filhos limitados e imperfeitos. Se isso nos parecer difícil de entender, apreender, contemplemos o mundo que nos rodeia, e na variedade inesgotável das bênçãos, haveremos de descobrir o Deus bom, previdente, onisciente, todo-poderoso, todo amor.
Ouvinte amigo, já estamos nos aproximando do momento reservado à oração. Um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. E eu quero agradecer sempre a você, querido ouvinte, que entende a mensagem aqui do Terceira Chamada. Nonato França, eu caminhando na rua, um ouvinte nosso, de longe, do outro lado da rua, disse assim: Douglas, não esqueça, um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode muito mais. Quer dizer, o programa Terceira Chamada está fazendo sim você, querido ouvinte, entender que todos nós somos um projeto de Deus feito para a felicidade. Você tem a capacidade de gerar energia e também doar essas energias para quem precisa. E o momento da oração é esse momento que você está muito próximos a nós. Aqui, direto da torre da RBA, você está próximo a nós. Sabe por quê? Não vamos cansar de dizer: o nosso corpo de carne é um condutor de ondas eletromagnéticas. Quem é que comanda toda essa parafernália? Somos nós, almas imortais. Então faça parte dessas energias que vão circular agora, porque Jesus encurtou o nosso relacionamento com Deus. Tranca-te no teu quarto e em secreto conversa com o Pai, porque Ele tudo sabe, tudo vê. Tá de saúde boa? Vamos orar e doar. Mas você ficou chateado hoje? Ou tá chateado esses dias todos? Cuidado, que a neurociência já explica. Você colocando informações negativas no seu cérebro, possivelmente você vai comprometer as suas células mentais e pode ter o quê? O Alzheimer. Alzheimer é nada mais, nada menos do que a doença do pensamento. A oração faz com que a gente entenda a situação, elimine o que deu errado, mas fique com o que deu certo, o que é a aprendizagem. Então vamos elevar o nosso pensamento ao mais alto grau de evolução que nós, cada um de nós, já temos, e vibrar nessas frequências, fluidificando as nossas águas que se encontram em nossos lares, abençoando os nossos familiares. Não estamos só não nesse levante. Meu querido pai e amigo nesta reencarnação, Manuel Lopes, minha mãe Celestina Lopes, vai orar assim conosco. Mas também tem Benedito Braga e Maria Zilda Braga, Gesiel Lima e família, Pedro Paulo Costa, o Góis e a Léo na Sacramenta, João Renato lá no Conjunto Marex, a família Matias, o José, a Nazaré, a Mônica, o Sandro, a Jacira, o Leandro, Tiago, Nicolas e o Nicael, uma família inteira lá no bairro da Sacramenta, Serginaldo e Clarice Vanderlei, Rômulo Leal no Conjunto Maguari, no bairro de São Brás, Oriosvaldo, o Celso e a Clara da Vila Santa Clara, Floriano Souza dos Santos, em Ananindeua, Eliane e Roberto Ramos e seus filhos, Patrick e Vanessa, e suas netinhas, Cecília e Heloísa. Elade Maria José, da cidade Nova 7, Narcisa Fernandes, da cidade Nova 2, Wilson Oliveira e família na Guanabara, Francisco Salles e Gilda Salles, Fábio Ferreira, Rosiane Campos e ele, o Miguelzinho, Jonathan Paulino e seus filhos, Vinícius e Julice, Paulo Carvalho e sua família, Sara, Tainá, Tel e o Charles no Curioltinga, Carlos Cruz e Carmen Lúcia na Pedreira, Laércio Vera e Maria Lúcia Vera, Al Silva, lá no Conjunto Beija-Flor, em Marituba, Daniel Melo Castelo Branco e família, Renata, Beatriz, Olímpia e Márcia Valéria, Francisco Rivaldo, Valmir Silva em Barcarena, e aos amigos aqui da RBA, Valmir Rodrigues, Paulo Cacheado, Dinan Laredo, Igor Oliveira, Fábio Cebolinha, Metralha, Júnior Monteiro e ele, Moacir dos Transmissores. Agora, o minuto de reflexão com o professor José Guilherme e logo após a oração de fé na voz de Luiz Teixeira, Prece de Cáritas. Alma irmã, para construir nobilitação que é necessária a vencer com segurança as provações que te rodeiam os próprios passos. Mentalize e observe agora as vibrações eletromagnéticas da prece. Apela com fervor à benignidade da suprema inteligência do universo, Deus. Seja por falta de recursos essenciais à tua própria sustentação,
seja pelas opressivas ansiedades que te amargam as horas, ou pelos impactos inquietantes que te furtam qualquer disposição à tranquilidade, apela para Deus sempre. Ele está acima de todas as faculdades humanas, acima das formas e das transformações capazes de tudo. Reflete nisso e deixa que a prece te inspire a segui-lo na ciência, a invocá-lo na dor e a bendizê-lo na alegria. Ele estará contigo. Deus nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, meu Deus, para aquele que vos não conhece, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa imagem. Trabalharam nesta edição do Terceira Chamada, nas vinhetas, José Guilherme, Ney Nogueira, Guilherme de Oliveira e Assis Oliveira. Nos blocos, a presença agradabilíssima de Nonato França, Antônio Francisco e sua equipe técnica de áudio e gravações. Uma realização, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Tenham todos uma boa semana, mas antes, a última No Limite do Tempo com ele, Nonato França. Não confie cegamente em tudo que vê. O sal pode parecer com açúcar. Muita paz a todos. Prezado ouvinte, o Terceira Chamada fica por aqui. Se você desejar escrever para nós, anote o endereço: ADEPA, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará, Avenida Governador José Malcher, 2642, segundo piso do Centro Espírita Boa Vontade, CEP 66.090, dígito 100, São Brás, Belém, Pará, Brasil. Com extrema gratidão a Deus e a você que nos prestigiou, encerramos a edição de hoje deste programa na certeza do reencontro no próximo domingo, após a jornada esportiva da Rádio Clube do Pará, a Poderosa. No amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas e na voz de todos os seres, glorificado sejas para sempre, Senhor.